Esta semana houve um alerta em Minas por causa da baixa umidade relativa do ar. Esse tempo seco, esse abafamento que estamos todos sentindo na pele. É sobre isso que a gente vai conversar agora com o climatologista Paulo César Mendes. Paulo, obrigada mais uma vez por ter vindo à Manhã Total. Bom dia, viu? Bom dia, Mônica. É um prazer estar aqui. Olha, vou te falar, tá todo mundo esperando para o céu para tentar ver se chove. Vamos começar por aí. Tem gente que falando que deve chover semana que vem, chuva só em outubro. Eu me lembro que você esteve aqui comigo e falou que só em outubro. É isso mesmo? Como é que está a previsão? Sim, né? Infelizmente a expectativa que nós temos é que as chuvas voltem, né, de maneira mais acentuada, mais forte, ainda normal, a partir da segunda quinzena de outubro. Temos algumas frentes frias que estão atuando no sul do Brasil nesse momento, Rio Grande do Sul, Paraná, mas infelizmente elas não têm força suficiente para romper essa massa de ar seca dominando a nossa região. Sempre na nossa região, no meio de setembro, ocorre algumas precipitações. Esse ano está um pouco atípica. Tem alguma expectativa da frente fria chegar a partir do dia 25, ela pode produzir algumas pancadas de chuva na região, mas os dados meteorológicos indicam uma possibilidade inferior a 25%. Então nós não estamos com muita expectativa. A partir da entrada de outubro, né, já começa a ter uma mudança nessas condições de tempo, essas massas de ar começam a atuar de forma mais forte, produzindo algumas pancadas de chuva, mas chuvas relevantes, abundantes mesmo, que modificam esse cenário que a gente está tendo de tempo seco, abafado, grande quantidade de material particular. Isso tende a normalizar à medida que a gente vai avançando, né, no interior do mês de outubro. No interior do mês de outubro, mais para frente, na segunda quinzena de outubro. Essa semana nos assustou porque houve esse alerta de baixa umidade. Como é que ficou a umidade relativa do ar nessa semana, principalmente, Paulo? Então, a umidade relativa do ar, né, ela tende a variar muito de acordo com as alternâncias da temperatura que a gente tem ao longo do dia. Né, durante a semana, a gente tem uma umidade relativa próxima a 20%, 18%, 25%. No período da madrugada, essa umidade relativa ela chegou a casa dos 40%, 50%. Então, quando emite esse alerta, nós temos que tomar muito cuidado até mesmo na interpretação desses alertas, porque a nossa umidade relativa não é igual, ocorre no deserto, que é 20% durante o período de 24 horas. Ou seja, ela se torna um período mais crítico, sobretudo no meio da tarde, quando nós temos essas temperaturas mais elevadas. Então, é justamente nesse horário que a população tem que tomar cuidado, ingerir mais líquido, evitar fazer atividade física, porque a umidade relativa de 15%, 20% faz com que o nosso organismo, sobretudo pelo sistema respiratório, a gente perca uma enorme quantidade de água. Isso causa sérios danos à saúde, somente crianças e idosos. Então, é um cuidado especial, sobretudo no período da tarde. Da tarde. A gente sente isso na pele, no corpo mesmo. A gente separou ali, professor, um material justamente para poder explicar o que é esse alerta e a umidade relativa do ar. Ali a gente tem os níveis da umidade, né, de emergência, alerta e atenção. Sim. A umidade relativa, quando ela fica em números, né, inferiores a 30%, chega na casa de 30%, e a gente já entra em um estado de atenção, ou seja, a população já tem que começar a tomar algumas atitudes para evitar esse apego em excesso de líquido, como hidratar, evitar fazer as atividades físicas, utilizar uma roupa mais adequada. Quando ela chega próxima a esses 20%, né, nós já estamos em estado de alerta. Né, tem que tomar mais cuidado ainda, né, sobretudo crianças e idosos. Né? Volta às mesmas recomendações, gestão de líquido, uma roupa mais confortável, entre outros. Estado de emergência realmente é esse estado mais crítico, que se aproxima da casa dos 12%. Né? Tem algumas diretrizes, inclusive, né, evitar aglomerar de pessoas, em estados mais críticos, né, crianças, evitar crianças em locais muito abafados, como escolas, entre outras coisas. Então, esses níveis de estado a gente utiliza justamente para tentar fazer com que a população entenda como que essa umidade relativa ela pode influenciar na saúde. Né? O estado mais crítico é 12%. Isso é raro na nossa região, isso é tipo de deserto. É deserto. A umidade relativa de deserto é 8%, 10%, 12%. São ambientes áridos e semiáridos. Nós estamos num ambiente de clima tropical. E esse clima tropical faz que nós temos um período chuvoso e um período, de certa forma, mais seco. Então, nessa época do ano é que ocorre essas situações. Julho, agosto e setembro são os períodos mais secos. Então, é comum nessa época do ano, na nossa região aqui dos Cerrados, a gente ter registro de umidade relativa inferior a 30%. Então, a gente entra nesse estado de alerta aí que a Defesa Civil, né, ela utiliza justamente para esclarecer a população. Porque a umidade relativa a gente percebe. Quando é precipitação, a gente vê vendavais, a gente vê os fenômenos, mas a umidade relativa, né, já fica um pouco distante dessa nossa percepção. A gente sente na pele, mas realmente não incomoda. Mas os danos no nosso organismo são terríveis. Umidade relativa do ar tem a ver com a falta de chuva? Para o pessoal entender?
tem uma relação direta nesse contexto, né? Quanto maior o intervalo de uma precipitação e outra, a tendência é que menor seja, né, o teor de umidade relativa do ar. Na nossa região do Cerrado, né, nós dizemos sempre para os nossos alunos o seguinte: o Cerrado ele não tem umidade basal para produzir chuvas em abundância. As precipitações que ocorrem na nossa região é proveniente da umidade que vem da Amazônia, né, que se encontra com a massa de ar fria que vem do sul. Esse sistema a gente chama de sistema frontal que produz chuva na nossa região. Ou seja, quando nós não temos essa umidade proveniente da Amazônia, se instala na nossa região uma massa de ar seca, justamente nesse mês de inverno. Ela impede esse sistema da Amazônia avançar e o sistema frontal vem do sul. A massa de ar chega em Paraná, Santa Catarina e desvia para o Atlântico. Ou seja, esse intervalo muito grande entre uma precipitação e outra faz com que, então, na nossa região do Cerrado, esse ar fique cada vez mais seco. E o grande problema dessa secura do ar é que soma, além do ar seco, material particulado de suspensão. Poeira, né? Fuligem proveniente das queimadas, material particulado do escape dos automóveis, indústria, isso compromete muito a nossa qualidade do ar. Né? Então, o nosso organismo percebe essa falta, né, de umidade, mas percebe também essa enorme quantidade de material particulado. Ou seja, quanto maior for o intervalo entre uma precipitação e outra, maior é a quantidade de material particulado em suspensão. As precipitações são responsáveis por tirar esse material particulado que causa tantos danos à nossa saúde e também contribui para o aumento da umidade relativa. Por outro lado, a gente também pode ter aumento da umidade relativa quando chega uma massa de ar úmida. Às vezes não chove, mas o teor tende a aumentar. Mas, como você falou, as chuvas também têm um papel relevante nessa melhoria da qualidade do ar e da umidade. Esta semana a gente teve muita informação, muita notícia, infelizmente, de grandes incêndios em Uberlândia, né? Uberlândia literalmente pegou fogo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar mais pro pessoal. E é justamente o resultado. Pode ser criminoso, como a gente vai mostrar, mas é resultado dessa baixa umidade relativa do ar também, esse tanto de aparecimento de foco de incêndio. Sim, né? A baixa umidade relativa ela facilita a ocorrência de queimadas, mas nós lembramos que mais de 90%, 95% das queimadas são queimadas criminosas. Né? As pessoas colocam fogo em terreno baldio, vegetação, e isso foge ao controle. Dificilmente ocorre a chamada combustão espontânea. Combustão espontânea, a gente tem temperatura próxima aos 40 graus e umidade relativa típica de deserto, 8%, 10%. Aí esse material seco, né, ele ocorre a combustão espontânea e começa a pegar fogo sozinho. É sobretudo essa marcega, essa palha seca na nossa região. Nós não estamos encontrando esse cenário. Então, o que a gente pode falar? Que essa é uma grande parcela, a quase totalidade, é fruto de ações criminosas mesmo, de colocar fogo em terreno baldio, vegetação, dentre outros, e isso acaba comprometendo seriamente a nossa qualidade do ar. Infelizmente. Infelizmente. Para encerrar rapidinho, Paulo César, semana que vem, primavera chegando, dia 21 de setembro, primavera quente. Sim, primavera quente. A tendência é que a gente melhore essas condições de tempo, entre massa de ar e a gente vai ter uma mudança nesse cenário. Mais 2, 3 semanas, a tendência é que a gente volta à nossa normalidade. Deixa eu agradecer ao climatologista Paulo César Mendes com a gente hoje no Manhã Total mais uma vez para poder falar sobre tempo. Muito obrigada, viu, Paulo César? Estou à disposição para atender vocês. Com certeza, muito obrigada, viu? Bom fim de semana.